Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos começar mais uma aula de vibrações mecânicas, ainda dentro de fundamentos de vibração. Esta é a aula Elementos de Massa ou Inércia e suas associações. Bom, vamos lá. Por que a gente está primeiro? Por que a gente está falando elementos de massa e está falando de elementos ou inércia? Quando a gente estiver trabalhando com o sistema de translação, a gente vai estar trabalhando com massa. Quando a gente estiver trabalhando com sistema rotacionais ou com rotação, eu vou estar trabalhando com o momento de inércia. Né? Por isso, essa distinção. Né? Então, até a gente vai falar da energia cinética. Até então, a gente falava de energia cinética como meio de mv ao quadrado, mas agora vai aparecer o componente meio de JO θ ponto ao quadrado, que é o momento de inércia da seção diária da seção, momento de inércia da massa, né, em relação ao eixo polar, vezes a velocidade angular. Bom, vamos lá, né? A massa está associada aí à velocidade de translação, à velocidade de rotação ao momento de inércia, e a velocidade em si, ela por si só é a energia cinética. Então, como eu comentei logo no início, ela é uma parcela de energia de translação, que é por isso M, e de rotação, e aí vem o meio de J, ou JO, às vezes aparece, θ ponto ao quadrado. O x ponto, o θ ponto, ele faz menção à derivada de primeira ordem de x e de θ. Né? Então, lá da matemática, uma das maneiras que a gente tem para representar uma derivada bastante conhecida é o x', né, ou x ou y', e também o x ponto. Né? Então, aqui dentro de vibrações, a gente vai usar bastante essa notação por meio do ponto. Um ponto quer dizer a derivada de primeira ordem, 2 pontos a derivada de segunda ordem, 3 pontos de terceira ordem e assim por diante. Mas aqui em vibrações a gente só vai até a segunda ordem. A gente tem o conceito de graus de liberdade, a gente já falou disso. Grau de liberdade é a quantidade de coordenadas que a gente precisa para especificar, né, ou encontrar as massas do meu sistema. Então, se você tem uma massa só, você vai ter um grau de liberdade só. Mas se você tem várias massas, ou você trabalha com associação de massas e molas e amortecedores e faz um sistema com um grau de liberdade só, ou você trabalha com sistemas com múltiplos graus de liberdade. A energia cinética, a gente vai estar utilizando então o recurso da energia cinética equivalente para obter essas associações de massa que a gente está comentando. Então, o somatório das energias cinéticas de cada componente do meu sistema é igual à energia cinética equivalente, que é meio de massa EQ vezes x ponto ao quadrado. E também a parte, né, de rotação, que a parte de rotação vai ser meio de J somatório, né? Eu estou colocando um I aqui para dizer que se tiver 3 massas girando, vão ser 3 componentes aqui, meio de J vezes θ ponto ao quadrado igual ao J equivalente vezes θ ponto ao quadrado. Bom, a associação de massas, a gente tem duas situações. Então a gente tem situações que as massas elas estão ligadas por meio de uma barra. Então a gente tem que achar a relação dessas massas por meio dessas distâncias. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um sistema que ele está vibrando, né? Então esse eixo ele vibra aqui. Uma consideração que a gente vai fazer constantemente em vibrações é que esse deslocamento aqui é pequeno, né? Por isso algumas considerações podem ser realizadas. E aí que eu tenho a massa 1 a uma distância L1 do pivô aqui do ponto zero, eu tenho a massa 2 a uma distância L2 aqui do pivô, tenho a massa 3 a uma distância L3. Né? Cada uma dessas massas existe uma aceleração, por isso x.1, x.2, x.3, e esses tamanhos aqui estão representados, né, com semicírculos aqui diferentes para mostrar que podem ser e vão ser muitas vezes massas diferentes. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai localizar a massa equivalente numa determinada posição. Que posição? A posição que você quiser, o sistema é seu, né? Então pode ser na posição 1, na posição 2 ou na posição 3, aqui no A, B ou C, pode ser no 0, enfim, depende do que você quer.
Neste caso, a gente sempre procura escolher um ponto que a gente já tem, né? Por quê? Porque aí eu preciso fazer uma conta só, uma conta a menos de equivalência. Se eu levar as três massas para o ponto zero, por exemplo, eu tenho que fazer três equivalências e muitas vezes não é isso que eu quero. Então a gente vai escolher aqui o ponto 1. Então o ponto 1 vai ser aqui o ponto A e eu vou ter aqui uma massa equivalente que vai ser uma combinação dessas três massas. Assim, o que nós temos? Que a velocidade equivalente, o x ponto equivalente, vai ser igual à velocidade de 1, né? Porque eu estou na mesma posição. Então a velocidade aqui, como esse sistema ele vai girar, né? Aqui ele tende a girar. Mas como a gente vai considerar dimensões pequenas, esse giro não vai ser suficiente para criar um arco assim, né? Ele vai ficar numa quase reta, né? Então isso que é por isso a consideração de deslocamento pequeno. Só que eu tenho o quê? Que o ômega 1 é igual ao ômega 2, que é igual ao ômega 3, ou seja, as velocidades angulares são as mesmas. Se eu pegar aqui, imaginar isso aqui girando e traçar um triângulo aqui, onde cada ponto eu tenho, né, a sua correspondência, este ângulo θ aqui vai ser o mesmo para todos eles. O que vai mudar seria a velocidade periférica, que é justamente o x ponto. Dessa forma, eu tenho que, lá da cinemática, lá do estudo dos movimentos circulares, que a velocidade é ômega r, ou o ômega é a velocidade sobre r. Assim a gente chega na conclusão de que x.1 dividido por R1 é igual a x.2, que é dividido por R2, que é igual a x.3 dividido por R3. Daqui eu tiro então que x.2 é L2 sobre L1 vezes x1, x.1, e x.3 é L3 dividido por L1 vezes x.1. Por que eu estou fazendo em relação ao x1? É porque é onde eu escolhi. Então você tem que fazer a relação daqueles itens de acordo com o ponto que você escolheu. Então esse seria o princípio que nós temos que escolher, digamos aqui, assim, aqui, né? Então, dependendo do ponto que eu escolher, é onde eu vou fazer a relação das demais variáveis com aquele ponto. Uma outra maneira para a gente escrever a mesma coisa aqui seria eu considerar esse triângulo que eu já fiz aqui, né? Então, se eu considerar esse triângulo e aqui esse comprimento vertical representar a velocidade, eu também tenho que o seno de θ, ele é igual a cateto oposto. No caso aqui seria, se eu pensar aqui no x2, né, vai ser o x2, x.2, dividido pelo L2. Com isso, mas o que é isso aqui também? É x.1 dividido por L1, porque o seno de θ é o mesmo. Só que aqui não está com seno de θ. Por isso, mais uma vez, a gente usa essa hipótese de deslocamento pequeno, porque quando eu pego o seno de θ de um ângulo pequeno, ele é praticamente igual ao próprio ângulo θ, isso em radianos, né? Então, se eu pego o seno de 1 grau, por exemplo, e faço a conta, ele vai dar um número 0, alguma coisa lá. Se eu pego esse número, faço a transformação de 1 grau para radianos, né, através lá do 2π, eu vou ter o valor aqui quase próximo, né? Então, nisso eu acabo cancelando o seno, né, porque eles são iguais. Não que eu estou cancelando o seno, mas eu estou considerando apenas o valor de θ, e aí eu caio nessa mesma relação que a gente escreveu aqui. Então, independente da forma como você vai tratar, né, o seu sistema, independentemente da formatação, o resultado aqui vai ser o mesmo, né? Você dava para fazer também por semelhança de triângulo. Enfim, tem várias metodologias para você aplicar aqui e obter essas mesmas relações. Bom, daqui, pelo método da energia cinética, eu tenho que a somatória das energias cinéticas de cada elemento vai ser igual à energia cinética equivalente. Então, daqui da massa 1,
eu tenho meio de M1 vezes x ponto 1 ao quadrado, da massa 2, meio de M2 vezes x ponto 2 ao quadrado, que vai ficar. Só que eu quero a relação com x1 ponto, porque é onde eu escolhi, é a posição que eu escolhi. Se fosse em relação a 2, eu transformaria 1 em relação a 2. Mas o que é x ponto 2? Eu vi na tela anterior, é L2 dividido por L1 vezes x ponto 1, isso aqui, ao quadrado. Já a massa 3 é a mesma coisa, meio de M3x ponto 3 ao quadrado, e eu tenho uma relação semelhante que a gente viu lá, meio de M3 vezes L3 dividido por L1 vezes x ponto 1, isso aqui, ao quadrado. Quando eu pego o somatório dessas forças, ela vai ser igual à massa equivalente. Então, esse aqui é a massa 1, esse aqui é a massa 2, a referente à massa 2, né? E aqui é a energia referente à massa 3. Quando eu observo, eu tenho meio em todos os pontos aqui, né? Então, matematicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando meio em evidência, aí vai ficar todo o que sobra, como eu tenho meio dos dois lados, né? Jogo por meio, dividido por meio, ou jogo 2 para o outro lado, fica 2 dividido por 2, dá 1. Outra questão, eu vou ter x ponto 1 ao quadrado em todos os termos também. Então eu posso, da mesma forma, matematicamente, eu estou colocando evidência, jogo para o outro lado, x ponto 1 dividido por x ponto 1 é 0. Assim, o resultado que nós temos aqui é massa equivalente igual a M1 mais M2, vezes L2 dividido por L1 ao quadrado, mais M3 vezes L3 dividido por L1 ao quadrado. E assim a gente tem a massa equivalente do meu sistema de translação. E assim, esse mesmo recurso que a gente está utilizando, a gente vai usar para qualquer sistema, para qualquer condição onde eu tenho massa de translação. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser, inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, manda eu quero para 11 98482 7250. Comunicação via e-mail, pode mandar o WhatsApp também que eu respondo. Curta a nossa página lá no Facebook. E se você quiser conhecer mais do nosso curso completo, tem um link também na descrição que você pode acessar e verificar lá todo o conteúdo que a gente aborda lá. Lá no nosso curso a gente aborda muito mais profundamente o assunto do que a gente está tratando aqui, até por questão de para a gente poder se dedicar, né, a esse tipo de trabalho tem que haver uma remuneração, senão a gente não consegue, né? E a remuneração é através da venda do curso, né? Simples assim. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.